E aí, pessoal, belezinha? Professor Sidley Oliveira na área. Vamos lá para mais uma aula de língua portuguesa, beleza? Então, vamos começar resolvendo os exercícios da aula anterior. Então, na aula anterior, o professor deixou uma piada, a gente usou uma piada ali, bem ruim, diga-se de passagem. A piada que estava lá do pai que fez a aposta com os filhos, que ele falou que ele nunca mentia, né? E eles falaram, pô pai, você ganhou porque você contou a maior mentira, né? Então, aquela piadinha bem nada a ver que o professor colocou ali. Era só para ilustrar mesmo. Então, vamos lá. No trecho da piada, fizemos uma aposta. Aquele que contar a maior mentira ganha a moeda. Os 2 pontos anunciam. Aonde que estão os 2 pontos? Aqui, ó. Fizemos uma aposta. 2 pontos. Eles anunciam uma conclusão sobre a aposta feita pelos irmãos. Eles anunciam uma explicação sobre a aposta feita pelos irmãos, uma condição sobre a aposta feita pelos irmãos. Então, na fala do filho mais novo, tudo bem, pai, a moeda é sua, as vírgulas, perdão, gente, acabei pulando para o exercício 2, a gente ainda estava no 1, perdão. Então, o que eles anunciam aqui no 1? Ele coloca uma explicação da aposta. Por quê? Porque 2 pontos ele serve para iniciar ou uma fala ou uma enumeração, né? Se fazer uma lista, né? Vá ao mercado e compre 2 pontos. Arroz, feijão, batata, esse tipo de coisa. Né, uma enumeração, uma explicação e falas, né? Uma vez, né? E disse tal personagem. 2 pontos, você pode colocar as falas também. Beleza? 2. Na fala do filho mais novo. Tudo bem, pai. A moeda é sua. As vírgulas separam um termo usado para chamar alguém. Ele é chamado de. Então, ó, tudo bem, pai. Tudo bem, pai. Você está falando com alguém, você está chamando o seu pai. Então, ele está aqui como um vocativo. Beleza? E no 3, né? Leia a tirinha e responda. Adeus, Helga. Vou sair? Isso. Vou sair. O que seria dele sem mim? Então, o que denota o uso das reticências do primeiro quadrinho, ou seja, o que passa a ideia do uso deles no primeiro ali, vai ser a ideia de hesitação, né? Que ele fica, adeus, né, Helga, vou, ele está hesitando, né? Lembre-se, as reticências elas também vão colocar uma pausa de pensamento, tranquilo? Então vamos lá. Quais as características principais de um conto? Então, né, qual é a estrutura desse gênero e o que é clímax? Então essas vão ser as 3 perguntinhas da nossa aula, beleza? Pausa aí e responde. Respondido? Então vamos lá. Então quais as principais características de um conto, gente? Os personagens, né? Personagem, narrador, tempo, espaço, enredo e conflito. Os personagens, gente, são eles que vão fazer a história andar. É eles que vão dar movimentação nessa história. É em volta deles que essa história vai rodar e isso é extremamente importante para a gente. Para que a gente consiga ver como as coisas estão acontecendo, certo? Então, a gente vai ter os personagens, a gente precisa se importar com esses personagens também. O conto, ele costuma ser mais curto, né? A ideia dele é que ele seja curto para que a gente consiga ler mais e consiga ficar preso àquela ideia, né? Mas o personagem, ele está aí para isso. O narrador é aquele que vai contar a história, é aquele que vai falar da história, vai contar o que está acontecendo. Ele é extremamente importante justamente por causa da nossa ideia principal, certo? Mas lembrando que a gente tem o narrador personagem, quando o narrador participa da história, né? Temos o narrador onisciente, né? Que ele sabe de tudo, e temos o narrador observador, aquele que só não participa da história, ele só narra o que está acontecendo. O tempo, né? Ele vai levar o quê? Esse conto vai demorar o quê? 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 1 ano, 10 anos, 1000 anos, né? Minutos. Esse conto pode ser bem rapidinho, como ele pode ser demorado. O tempo vai ser o que vai contar pra gente. O enredo é o que vai fazer, né, é a história. O enredo é a história em geral. Quem vai movimentar essa história?
Os personagens, beleza? E o conflito? O conflito é o que vai fazer esse enredo se movimentar. O que vai fazer esse enredo se movimentar através do conflito? Os personagens. Vejo que tudo é bem intercalado, bem certinho. Então, qual é a estrutura desse gênero? Então, qual gênero, professor? Gênero conto. Vou colocar aqui, mas não se preocupe, eu vou explicar. Meu Deus, professor, quanta coisa. Então, pausa aí, pega as partes principais. Vai. Pegou? Agora o professor vai explicar. Então, a introdução, né, ou a apresentação, o equilíbrio inicial, é o início da narrativa. Nela podemos descobrir o contexto da narrativa. Quem são os personagens, qual é o espaço, o tempo nas quais as histórias vai ser narrada, em quais são os primeiros acontecimentos dela. Então, por exemplo, vamos pegar lá o Vingadores, né? Quando o Thanos chega, né, a gente já tem uma introdução dos personagens no começo do filme, que é o Thanos, né, saindo na mão com o Hulk já no começo, com o Hulk e com o Thor. A gente já tem lá que os dois já apanharam, o Hulk ainda não. E apresentam quem pra gente? Os filhos do Thanos. A gente já viu que os caras também são poderosos ali, né? Os caras são fortes. Né? Qual que é o espaço? No caso lá é o espaço mesmo. Ah, certo? Então, eles estavam no espaço. Depois que acontece tudo, né, o Hulk vem parar na Terra e avisa os Vingadores do que estava acontecendo. Né? Essa é a nossa introdução. É a nossa introdução. Tanto que quando o Hulk cai, ele fala, né? Thanos is coming, né? É a frase famosíssima que na HQ foi dita pelo surfista prateado, mas tudo bem. O desenvolvimento, o surgimento do conflito, apresentação e ações que modificam o estado inicial da narrativa. Né? Vemos o conflito que fará os personagens agirem. Então, qual que é o conflito ali? Se o Thanos chegar, o Thanos quer as joias do infinito, se ele conseguir as joias do infinito, ele vai matar metade do universo. Pronto, eles já têm um bom motivo, né? Metade das pessoas vão morrer se eles, né, dos seres vivos do universo, vão morrer se eles não conseguirem impedir o cara. Beleza? Então esse é o desenvolvimento. O clímax é o momento de maior tensão quando o problema está no auge da ação tomando definição da história. Qual que é o clímax do primeiro? O clímax do primeiro é o estalar de dedos. A gente sabe que ali é a treta, não é a conclusão, ali é o clímax. É o filme todo para chegar até aquele momento. Quando a gente tem o estralar de dedos é quando a gente sabe que deu tudo errado. E a conclusão ou desfecho, como o nome já diz, é o final da história, que será provavelmente diferente de como ela começou, podendo mostrar que o problema foi solucionado ou não, dependendo muito mais do tipo. Então, como a gente sabe que Os Vingadores são 2 filmes, certo? Então, o primeiro filme ele acaba com um problema que não foi solucionado, ele só aumentou. Aí o segundo já acaba melhorzinho, né? E o que é o clímax? Clímax é o momento de maior tensão quando o problema está no auge e as ações tomadas definirão o rumo da história. Se a gente for colocar... Eu uso os Vingadores porque talvez eu goste um pouco demais. Aonde que a gente tem esse clímax? Quando o Thanos, no Ultimato, ele acha que ele está com as joias, ele fala, né? Eu sou inevitável, estrala o dedo, não tem nada... E daí o Tony Stark pega e fala, eu sou Iron Man e estrala o dedo. Ali é o clímax. Por quê? Porque já foi colocado que um ser humano não aguenta o poder da joia, das joias do infinito. Então ali a gente já sabia que o Homem de Ferro ia morrer. Ah, e o Homem de Ferro morre! Spoilers! O filme é do ano passado, pelo amor de Deus, não briguem comigo. E né, a gente tem essa parte do clímax. O clímax sempre, ele não é a conclusão, gente. Ele é a parte mais pesada. Beleza? Então, temos aqui a tarefinha de casa já, né? Dá uma olhada no texto, pausa aí e copia. E aqui as 3 perguntas que vão rolar em cima desse texto. Beleza? Pessoal, muito obrigado e até a próxima.